Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje: Deus procura homens. Deus está à procura de homens e Deus está à procura de mulheres. Deus está à procura de homens que tenham fé como Noé. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, ele diz que pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, e por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Deus está procurando homens que tenham fé. Deus está à procura de homens que tenham fé como Noé teve. Noé, nós sabemos que ele recebeu uma revelação de Deus e ele construiu um barco, construiu uma arca sem saber daquilo que poderia acontecer. Ele recebe a revelação e ele faz aquilo que Deus ordenou. Não havia chuva na época, ele não era engenheiro e ele recebe aquela revelação de que iria chover e que ele deveria construir um barco, e ele vai e ele constrói o barco e acredita que iria chover. A fé de Noé fez com que ele se sentisse obrigado a fazer aquilo que Deus havia dito. Ele fez com que cumprisse um propósito de Deus na vida dele. A fé é assim, irmãos. A fé é nós acreditarmos naquilo que Deus tem determinado. A fé é fazer-se cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E as responsabilidades do nosso dia a dia, com toda certeza, exigem de nós uma manifestação especial da fé no Senhor. Deus está à procura de homens e mulheres que tenham fé como Noé. Deus está à procura de homens que sejam obedientes como Abraão. Hebreus 11, 17 e 18 diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu filho unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada tua descendência, e considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Deus está à procura de homens e mulheres obedientes. A fé e a obediência são inseparáveis entre si, assim como também são inseparáveis a incredulidade e a desobediência. Muitas pessoas hoje têm sido negligentes àquilo que Deus está ordenando, e Deus está à procura de homens e mulheres obedientes. Uma vez eu li uma história de um pastor que estava assistindo lá algo na televisão, e Deus falou para ele: olha, você vai agora orar, pare de assistir e vai orar. E o pastor disse para Deus: Senhor, espera 5 minutos, 5 minutinhos, só estou acabando de assistir aqui. Depois que eu terminar de assistir, eu vou orar durante 3 horas. Eu fico 3 horas prostrado diante do Senhor, buscando a tua face. Ele não foi na hora que Deus pediu para ele orar, ele não foi. Depois ele entra no seu quarto, fecha a porta e ele fala para Deus: Senhor, agora eu vou orar 3 horas. E Deus fala ao coração daquele pastor: eu quero obediência, eu não quero sacrifício. Obediência é o que eu quero e não sacrifício. Eu pedi para você orar naquela hora, eu pedi para você desligar a televisão. Agora você não precisa mais me buscar, não precisa, porque obediência é o que eu queria e não sacrifício. É o que falta para muitos, serem obedientes a Deus, porque Deus está à procura de homens e mulheres obedientes. Deus está à procura de homens que sejam humildes, humildes como Moisés. O livro de Êxodo, no capítulo 3, dos versos 10 ao 12, diz: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você.
Esta é a prova de que sou eu quem o envia. E quando você tirar o meu povo do Egito, vocês prestarão culto ao meu nome. Moisés, ele não era apenas Moisés. Ele era o Moisés em quem Deus estava cumprindo o seu propósito. Moisés viveu uma vida de humildade. Muitas vezes ele declarou: Senhor, eu sou pequeno, sou homem de palavra dura, eu não tenho como falar, eu não sei falar. Moisés foi um grande profeta de Deus, mas ele destacou em algo, destacou-se na sua humildade. Esse é um segredo na vida de homens grandes, na vida de homens verdadeiramente grandes, a humildade. E Deus está à procura de homens e mulheres humildes. Deus está à procura, meus amados, de homens e de mulheres que sejam valorosos como Gideão foi valoroso. O livro de Juízes 6, 11 e 12 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Certamente o Senhor e o anjo do Senhor são a mesma pessoa aqui nesse caso. Com toda certeza, Jesus estava falando com Gideão. Estava falando com alguém que era valoroso. E como é que nós nos tornamos valorosos para Deus? Quando é que você se torna valoroso para o Senhor? Você se torna valoroso para Deus. Você se torna valorosa para o Senhor quando você ama aos pobres, quando você ama a casa de Deus, quando nós amamos a Jesus, quando nós perdoamos a quem nos fere, a quem nos machuca, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós nos tornamos valorosos para Ele. Deus quer que você seja valoroso, Deus quer que você seja valorosa. Ame aos pobres, ame a casa de Deus, ame a Jesus, perdoe os seus inimigos, faça aquilo que está no coração de Deus e você vai se tornar um valoroso e uma valorosa. Deus procura homens, Deus procura mulheres que sejam segundo o seu coração. Como foi Davi, 1 Samuel 16, 7 diz que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O Senhor vê o coração. O homem, ele olha para a aparência, o homem olha para as pessoas que têm bens, o homem está muito preocupado com isso, né? Hoje as pessoas valorizam muito as pessoas que têm dinheiro. Isso aí é uma coisa que acontece nas igrejas. Muitos líderes hoje valorizam aqueles que têm posses, aqueles que têm riquezas. É assim que funciona, infelizmente. Mas a gente sabe, irmãos, que Deus não olha para o dinheiro, Deus não olha para a conta do banco, Deus olha para o coração do homem, Deus olha para o coração da mulher. As aparências iludem, as aparências enganam, nós aprendemos isso. Mas Deus conhece o coração do homem. Deus, Ele conhece o íntimo de cada homem. Deus, Ele conhece o íntimo de cada mulher. E Ele está procurando mulheres. Ele está procurando homens que sejam segundo o seu coração. Deus está à procura de homens que o amam, não por aquilo que Ele oferece, mas que o amam porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Criador, porque Ele entregou Jesus um dia para nos salvar. Deus quer que você o ame, não por aquilo que Ele te dá, mas por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor. Deus procura nesse dia homens e mulheres que sejam segundo o seu coração. Deus está à procura de homens e de mulheres que sejam íntegros, íntegros como Jó foi. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz assim a Bíblia, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto,
temente a Deus e desviava-se do mal. E no livro de Jó, no capítulo 27, versos 5 e 6, diz assim: nunca darei, Jó estava falando, nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte, manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Deus está à procura de pessoas íntegras. Deus está à procura de pessoas retas. Deus está à procura de pessoas justas, que falam que vão fazer e fazem, que dão a sua palavra e mantenha a sua palavra. Deus está à procura de mulheres, de homens que não têm vergonha do seu testemunho, que não têm vergonha da vida que ele vive. Deus está à procura de homens que sejam íntegros, que sejam sinceros, aqueles que falam sim, sim e não, não, e mantêm a sua palavra. Deus está à procura de homens que preguem a palavra dele. Deus está à procura de mulheres que sofram até pelo nome de Jesus, assim como Paulo sofreu. No livro de Atos, no capítulo 9, dos versos 15 ao 17, diz assim a Bíblia: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Deus falou através do servo Ananias que ele deveria sofrer pelo nome do Senhor. Irmãos, muitos de nós temos sofrido pelo nome de Jesus. Muitos de nós temos enfrentado lutas e barreiras porque nós servimos a Jesus, nós servimos a Deus. Deus está à procura desses homens. Deus está à procura dessas mulheres que sofrem por causa do nome de Jesus. Deus está à procura daqueles que entregam e que renunciam a tudo para estar com Jesus. É esse tipo de homem, é esse tipo de mulher que Jesus procura, que o Senhor procura, que o Espírito Santo procura. Pessoas que sejam dispostas a renunciar tudo para viver uma vida digna diante de Jesus. Que nesse dia Deus possa te encontrar, que nesse dia o Senhor possa procurar pessoas íntegras, retas, que tenham um coração bom, que seja valoroso, que seja valorosa, que seja humilde, que seja obediente e que tenham fé em Deus. E que Deus nessa procura possa encontrar você, que o Senhor possa te encontrar hoje, possa te encontrar amando a palavra dEle, amando o reino dEle, amando servir a Ele. Que o Senhor possa procurar a tua vida hoje e te encontrar o amando, servindo, vivendo debaixo de suas revelações. Creia nisto, creia hoje, creia agora, e que o Senhor te abençoe neste dia.